Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje continuamos com a série do Monta o Teu PC. E é verdade, isto não está a andar tão rápido como eu gostaria, mas fica aqui a garantia de que eu quero que isto ande rápido porque eu preciso deste computador montado o mais rápido possível para poder começar a trabalhar nele, já que o meu está assim um bocado podre. Bom, então o que é que eu vos trago hoje? Trago-vos exatamente a motherboard ou a placa-mãe. Eu já vos vou mostrar em mais detalhe aqui deste lado, mas já tenho visto aqui que muitos de vocês têm andado atentos nos comentários, também à procura de componentes e a verem qual é que vocês vão escolher para o vosso computador. E deixa-me antes de mais fazer-te uma pergunta antes de passar aqui ao vídeo da motherboard, que é se gostarias que eu fizesse assim uma build, tipo, dar uma sugestão de 1, 2 ou 3 computadores que eu escolheria, por exemplo, até 900 euros, ou até 500 euros, ou até 1000 e tal euros. Portanto, diz-me tu nos comentários qual é que seria aqueles 3 patamares de preços que tu gostarias que eu fizesse, ou que eu sugerisse, e tu depois talvez fazes uma alteração ou outra para ficar um computador ao teu gosto, porque tenho reparado que muitos de vocês me têm perguntado isso nos comentários, e eu até acho que podia ser uma ideia gira para dar assim, não sei, algumas luzes a quem está completamente perdido e não sabe por onde começar. Então se me disseres, olha, Tiago, gostava que fosse um computador tipo silencioso, que é aquilo que eu gosto, e que não passasse dos X euros e que desse para jogar ou o que fosse. Então eu se calhar vou pegar nas vossas ideias e fazer 3 computadores, dar assim 3 listas, 3 sugestões, para vocês partirem daí e depois trocarem algum componente de acordo assim, com base nestes vídeos que estamos aqui a fazer e vocês saberem o que é que têm de trocar, tipo poupar num para investir mais no outro lado e manterem então aquela fasquia de preço que vocês vão decidir nos comentários. Por isso fica aqui a sugestão, já sabes, eu vou estar atento e a ler e vou começar a amadurecer a ideia para depois vos apresentar propostas assim mais interessantes. Mas então se calhar lembram-se do vídeo passado eu ter dito que o processador era o mais importante, mas a verdade é que a motherboard, a placa-mãe, é assim que se chama, e que vão encontrar em muitos sítios, é a motherboard, é também dos componentes mais importantes porque é onde se liga tudo, e é por isso que ela se chama placa-mãe. Portanto, deixar a recomendação de não comprarem a mais barata porque pode haver algum componente com menos qualidade e vai comprometer todo o sistema e tu de certeza que não queres isso. Também não digo que compra a mais cara porque vai ter muitas funcionalidades que tu não precisas. Por isso, de uma marca conhecida, bem reputada e pronto, tentares encontrar ali uma que tenha as características que tu procuras e é isso que vamos ver hoje. E pronto, tenta não fugir para aquela que é mais barata porque pode depois o barato sair caro. Então vamos lá ver que componentes ou que aspectos é que é importante terem atenção. Pronto, então ela está assim com o esferovite aqui à volta porque eu não quero mesmo que ela se danifique. E vemos que tem aqui imensas coisas que vinham na caixa, tipo cabos para ligar aos discos rígidos. Tem também esta placazinha para saber tipo, o que é USB, o que é a placa de rede, as ligações, etc. Isto é o que vai encaixar na caixa, é muito importante. Depois, quando estivermos a montar, eu vou falar disto. E aqui está a placa. Neste caso é uma da ASRock, é uma Fatality. E vamos tirá-la aqui com muito cuidado. Aliás, eu nem quero tirá-la, mas só mostrar assim deste ângulo. Pronto, então para apresentar muito rapidamente, isto aqui é onde vai estar o processador. E o ponto mais importante é saber qual é o socket. E se quisermos perder a cabeça para simplificar, o socket é tipo o encaixe. Então é importante que a motherboard que tu escolheres tenha o mesmo encaixe do processador que tu já escolheste no passo anterior. Neste caso eu escolhi aquele processador que tem o socket 1150, acho que não me estou a enganar no número, mas pronto, eu já verifiquei antes, agora posso não saber de cor. Portanto, tens de ter atenção a motherboards que deem com Intel e dentro da Intel tem que dar para 1150. Isto é o meu caso. Obviamente que se escolheres um processador da AMD, como por exemplo um Ryzen, tens que ver que motherboards é que suportam a AMD e que deem para o Ryzen. E isso está tudo no socket, é mesmo muito fácil, é difícil mesmo enganar-te. Depois a montagem vamos falar disso mais à frente. Outro aspecto é que neste caso eu vou usar RAM DDR3. Isto é o tipo de memória RAM que é onde ficam abertos os nossos fecheiros, onde ficam guardados os nossos fecheiros que estão abertos e programas e etc. E neste caso vou ter então 32 GB e depois vou explicar porque é que escolhi esta quantidade, porque não é verdade que que mais quantidade é melhor. Mas então ter a certeza que a motherboard suporta essa quantidade de memória. E esta aqui, por acaso suporta, vocês estão aqui a ver estes 4 encaixes para os módulos. E eu vou ter aqui 4 módulos de memória e portanto o máximo que esta motherboard suporta é 32 e eu vou usá-los todos. Isto aqui são dissipadores e vamos falar disso quando falarmos do calor. Aqui estão as tais ligações do tipo do USB e etc. O que vai estar visível, isto tudo vai estar dentro da caixa. Não é muito importante agora. Aqui está então a ligação para a placa gráfica que vai ser muito importante. E estão aqui a reparar que esta suporta AMD Crossfire e NVIDIA SLI. E o que isso significa é que esta motherboard
suporta ter duas placas gráficas da Nvidia a funcionarem em simultâneo, ou seja, as duas estão a colaborar para o jogo ou para a aplicação que estão a correr. No entanto, tenho a dar-vos o meu conselho, que é: optem por uma placa mais potente, só uma, em vez de duas mais baratas e menos potentes, porque há jogos que não estão preparados ou desenhados para tirar partido das duas placas, ou três ou mais, ou o que for, e por isso a minha recomendação é de usar apenas uma. Mas uma potente, claro, e se tiveres mais do que uma potente e tiveres dinheiro para isso, ok, então duas potentes, claro que vais ficar melhor. E neste caso podes escolher tanto uma placa da Nvidia como da AMD, que ele vai suportar as duas. E há motherboards que só suportam uma tecnologia de uma ou de outra, e portanto convém também ter isso em atenção. Mas para a maioria de nós que só vai ter uma placa, este ponto não é muito importante. Depois aqui de lado, vocês não conseguem ver muito bem, eu vou tentar mostrar-vos, deixem-me segurar assim. Pronto, aqui estão as ligações para os discos tipo SATA, e vamos falar disso quando falarmos do armazenamento, mas então o importante é garantirmos que temos um número de ligações suficiente para o número de discos que vamos colocar. Eu ainda não decidi bem quantas é que vou pôr ou de que tipo, mas esta aqui já vi que suporta bastante, portanto não estou preocupado. E um outro tipo de memória ou de armazenamento que ela suporta é o M.2, que também vamos falar no vídeo do armazenamento, mas portanto está aqui a ligação se eu precisar. Ops, vocês não conseguem ver, mas está aqui a ligação se eu precisar, e portanto vou ainda explorar qual é que vou colocar aqui neste computador. E depois tem várias ligações PCI, imaginem se querem ligar uma placa de rede mais potente, ou uma placa de som, ou alguns outros acessórios que dão para ligar. Vejam ou verifiquem se a motherboard tem o número de ligações que precisam. Mas mais uma vez, para a maioria de nós, este ponto não vai ser importante porque raramente vamos utilizar aquelas placas extra. Então, como estão aqui a ver de lado, tem várias ligações USB 3.0, tem aqui ligação de rede, áudio, USB, etc. Portanto, o importante é garantirem que tem o número de ligações que vocês precisam e são as mais rápidas ou não. E depois um pormenor que eu não referi ainda, por causa do processador, é que a motherboard tem que estar preparada para overclock. Foi uma das coisas que eu vos falei para quem quer fazer overclock e aumentar a velocidade do processador. Esta placa, por acaso, é um dos modelos que permite overclock, no entanto eu não vou fazer. Portanto, terem atenção, se vão fazer overclock, optem por uma motherboard que tenha essa possibilidade. E um ponto que eu também queria abordar aqui nestes vídeos é a durabilidade das coisas. Por exemplo, uma fonte de alimentação, uma caixa, são produtos que vocês compram uma vez e que dura vários anos. Se calhar um disco, bem, pode durar ou não, dependendo se o enchem logo ou se compraram um muito lento, mas em princípio também dura algum tempo. Agora, um processador é uma coisa que se calhar tem que ser trocada mais vezes do que a fonte de alimentação e mais vezes do que a caixa, e quando ele troca, geralmente também tem de ser trocada a motherboard, exatamente porque o encaixe muda. Portanto, é bom investir numa motherboard e não ser a mais barata, mas não tem que ser a mais cara porque não vai durar para muito tempo, ao contrário do que vai acontecer com uma fonte de alimentação e de uma caixa. E vamos falar disto no vídeo da fonte de alimentação, em que eu optei por uma bastante cara para durar muitos anos, e vou explicar tudo isso, mas pronto, era só para deixar este aspecto claro, que há aspectos em que é bom apostar mais caro porque vai durar mais tempo, e há outros em que não é preciso gastar tanto porque vai acabar por avariar e vamos trocar daí a uns tempos. Mas pronto, na motherboard é basicamente isto, os aspectos essenciais que têm de ter cuidado para depois não haver peças que não encaixem ou o que for. E depois, quando for o processo da montagem, aí sim é que vamos dar muita atenção à motherboard, porque para ver a forma como os cabos encaixam e onde e etc, por causa das ventoinhas, as ligações do computador à frente, tipo aquele do botão do power e etc, vai tudo ligar-se aqui, e portanto vamos ter, este vai ser muito importante, esta peça, na altura de montar o computador. E embora aqui a motherboard deva ser escolhida depois de escolher o processador, nós não estamos a seguir assim nenhuma ordem específica aqui nos vídeos, porque todos eles são importantes, não é que, ok, este aqui já falámos dos importantes, agora este aqui não interessa. Não, todos são importantes, mesmo a caixa, é importante decidir se vai caber lá esta motherboard ou não, e neste caso esta vai caber. Portanto, está tudo relacionado. Obviamente umas coisas são mais importantes do que outras, o processador e a motherboard são dos mais importantes, a placa gráfica que vamos falar a seguir também, o fonte de alimentação. Mas bom, não me quero alongar mais, já dei aqui as ideias principais. Digam-me então nos comentários que ideias é que vocês têm para um computador e qual é que seria o preço que vocês gostariam de gastar, e eu então farei algumas sugestões. Vou procurar assim alguns computadores, vou procurar eu as peças e digo-vos, olha, estas peças aqui acho que valem a pena por este preço do conjunto, e depois então no episódio do montar vocês podem adquirir essas peças e montar. Mas digam-me então qual é que é o preço, qual é que é a utilização que vão dar,
Provavelmente vou fazer um computador orientado ao silêncio e depois vocês trocam uma ou outra peça para ficar mais adaptado àquilo que vocês procuram e então cortar o preço de um lado e subir do outro. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos vídeos desta série. Eu estou muito entusiasmado para fazer isto acontecer e já tenho ali mais peças que vos quero aqui trazer para o canal. Portanto, fiquem atentos, subscrevam para não perderem esses vídeos. E pronto, já sabem, like se gostaram deste vídeo, dislike se não gostaram e subscrevam para não perderem os próximos vídeos desta série, que já agora está a aparecer aqui de lado se perderam algum episódio. E pronto, por hoje é tudo, obrigado e até o próximo vídeo.